Olá, bem-vindos a mais um Profiler. Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Gestão de Empresas, ao longo do seu percurso tem assumido diversas funções de liderança em várias organizações, sempre com foco no desenvolvimento através da tecnologia. E, portanto, hoje vamos falar daquilo que é uma mulher na tecnologia, conversando e conhecendo um bocadinho melhor a Wanda Jesus, que é a Managing Director da iCapital. Olá, Wanda, bem-vinda. Obrigada por teres aceito tão prontamente o meu convite e para podermos conversar hoje um bocadinho sobre o teu percurso. Silvia, o agradecimento é meu, é uma honra juntar-me a esta lista já longa de teus profilers e, portanto, é uma honra estar aqui contigo hoje. Obrigada. Fizeste a tua licenciatura em Gestão de Empresas. Soubeste cedo que era isto que querias ir estudar? Olha, é assim, do que me recordo dos meus tempos de estudante, eu era relativamente boa aluna, aplicada, dedicada, gostava muito de estudar e de ter bons resultados e, portanto, quando normalmente se tem este tipo de, não é, de notas e etc., há aquela tendência de, por que não, ir para a medicina, não é? E era uma coisa que eu achava interessante, quer dizer, é uma profissão demasiado digna, como eu costumo dizer. Mas vou-te ser sincera, muito cedo eu comecei a sentir que tinha, quando era mais nova, muito pouca tolerância ao erro. Tinha medo de errar, principalmente se esse meu erro tivesse consequências graves. E no caso da medicina, poderia ser a morte de alguém. E eu não sei explicar, mas pensava nisto e pensava, eu não vou conseguir viver bem com isso. E lembro-me perfeitamente de quando depois pensei, então quero uma profissão que me abra horizontes e que não quero decidir já exatamente o setor ou o que vou fazer, e pensei, gerir dinheiro pode ser bastante mais, entre aspas, simples, porque se eu cometer um erro, perde-se dinheiro, mas não se perde uma vida, não é? E, portanto, foi isso que teve na base de ir para a gestão, na realidade, no ISCTE, e muito mais do que outra coisa, ou seja, eu queria uma profissão que me abrisse horizontes. Gostava também do mundo das empresas, achava eu, não é? E na altura também estava na moda, não é? Portanto, e daí foi a minha decisão de então ir para a gestão. Mas também era uma escolha que depois não te limitava em termos de E não me limitava, futuro, exatamente. É? Ou seja, foi exatamente essa minha lógica de garantir que ia para algo que me desse e que me ajudasse a pensar, não é? E que me abrisse horizontes. Porque eu também acho que sabia, aliás, o que sinto hoje totalmente, que eu ia aprender toda a vida e queria estar sempre a aprender, não é? E, portanto, isto era só o início, portanto, não me ia limitar. Portanto, era só escolher algo que não me limitasse. Olha, enquanto estudavas, enquanto foste fazendo a tua licenciatura, como é que foste, de alguma forma, se é que foste, planeando, projetando a tua carreira? Foste fazendo isso na tua cabeça de alguma maneira? Não, de todo. Ou seja, aliás, comecei com consultoria, o que prova também isso. Ou seja, prova que eu continuei a achar que ainda não sabia bem o que é que queria e que queria continuar a abrir horizontes e a conhecer vários setores, várias realidades, e portanto também muito cedo percebi que ainda não estava claro para mim o que é que queria fazer e, portanto, comecei a ver o que é que era a área que me ia dar mais exposição de setores, de profissões, de realidades, e a consultoria claramente é isso que permite, não é? E portanto a minha decisão de ir para a consultoria deveu-se exatamente a isso, e na realidade este sentimento de não planear o próximo passo, muito definitivamente, tem sido uma constante na minha vida, porque eu acredito imenso que só devo estar a fazer o que estou a fazer com imensa entrega e fazer muito bem o que estou a fazer. Sou uma pessoa, portanto, de estar a viver muito o momento e de valorizar isso muito. E tenho outra coisa que eu acho que também é engraçada, que é, sou muito uma pessoa de projetos, ou seja, de definir o que é que quero fazer para construir, quais são os meus objetivos de alcançar e preparar uma sucessão, seja de um projeto pequenino, seja de uma coisa muito grande, seja da minha profissão, seja de algum, que eu agora tenho muitos trabalhos não executivos ou não remunerados, não é? Mas qualquer projeto que faça, entre sempre na lógica de vou entrar, deixar um bocadinho a minha pegada, digital ou não, normalmente digital, mas sempre a pensar, depois temos que arranjar, fazer ciclos, não é? E por isso sempre muito intensamente a pensar o que estou a fazer e nunca foi uma coisa muito estruturada ou definido exatamente o que é que queria fazer ao longo da minha vida e da minha carreira. Começaste então pela consultoria. Exato. Conta-nos como é que foram esses primeiros anos do teu percurso profissional. É assim, eu acho que quem trabalha em consultoria ou quem já trabalha em consultoria sabe que obviamente diz que se aprende muito, porque também se vive intensamente, primeiro,
com pessoas muito parecidas, ou seja, é muito fácil, aquela máxima, não é? Queres ir mais longe, vais acompanhado. Mas também aprendi aí, comparando com o que é a minha vida agora e com a minha vária experiência, de o poder de tu trabalhares com pessoas muito parecidas, muito iguais, e como isso acelera o teu conhecimento e a tua aprendizagem e os resultados, não é? Que é muito diferente do que eu acho hoje em dia. Hoje a diversidade, não é? Ou seja, que tu tens numa empresa e que deves ter numa equipa, que é bastante diferente da consultoria, em que por isso é que faz muito mais devagar, não é? Porque o incorporar as diferentes perspectivas, tudo o que tu tens que fazer numa empresa é muito mais complexo do que na consultoria. Mas, quando és jovem, isso permite-te acelerar muito rapidamente, permite trabalhar com muitas indústrias, que foi o meu caso, não é? Trabalhei com turismo, com imobiliário, com administração pública. Comecei aí fiz um projeto de reorganização de processos em Gaia, que nunca mais me esqueço, na Câmara Municipal. Portanto, trabalhei com imensas indústrias, muito perspectivas de reorganização de processos e também estratégicas e análises financeiras, vinha, não é? Também da área da gestão. E acredito e a intensidade também se passa pela intensidade horária, não é? Nós trabalhamos muitas horas. Eu lembro-me nessa altura de falar com colegas da faculdade que tinham ido para empregos mais tradicionais, não é? Mais controlados em termos de horários, e eu trabalhava quase todos os fins de semana, e eles dizerem-me: como é que tu consegues? Isso, entre aspas, é escravatura. E eu disse: não é, enquanto eu me divirto e estou a aprender imenso. E, portanto, quando eu deixar de o fazer, claro que... quando a gente tem vida que o permite, não é? Não é agora que sou mãe de 2 filhos e que a gente tem que gerir todas as nossas prioridades, serem de maneira diferente e com outra intensidade, mas nessa altura eu senti mesmo que eu brincava muito, e ao longo da minha vida também aconteceu na Microsoft, que é os anos cão, que é cada ano de consultoria equivale a 7 anos cá fora, e foi muito isso. Ou seja, eu acho que tive, de facto, uma aprendizagem muito intensa, muito derivado dessa exposição tão grande a diferentes setores. E depois tu tiveste 2 projetos, na AIP e o outro no MIC. O que é que te recordas de retirar de melhor destas tuas experiências? É assim, a AIP foi... aliás, eu lembro-me porque era muito nova e era uma instituição um bocadinho pesada, não é? Ainda é hoje, não é? A Associação Industrial Portuguesa. E eu fui, obviamente, para um projeto, e o que me apaixonou foi ser um projeto na área digital. Mas isto há 20 anos. E eu, quando penso nisso... o quão fora de tempo nós estávamos, porque eu há 20 anos lá na AIP, eu entrei num projeto para criar uma rede de portais empresariais, ou seja, é para as PMEs criarem uma rede de portais, na altura numa tecnologia de SAP Portals, isto só mesmo para as pessoas mesmo antigas, e eu estava a fazer uma pós-graduação de e-business, foi quando eu comecei a perceber que me queria especializar em tecnologia. Estava apaixonada pelo impacto da tecnologia no mundo, e adorei esse projeto, não é? A possibilidade desse projeto. Depois tenho outra coisa curiosa na minha vida, que é sempre as pessoas com quem eu já trabalhei que me vêm buscar. Portanto, o tal entrega total quando se está a trabalhar. E, portanto, tinha sido um cliente de consultoria, que estava na AIP, que eu tinha feito a ampliação do centro de congressos, um estudo de viabilidade económico-financeira e de impacto económico na cidade de Lisboa, que me foi buscar para este projeto. E, portanto, eu aprendi... Primeiro, foi a primeira exposição ao mundo da tecnologia e criar um projeto enorme, que depois acabou por não é? Porque foi há 20 anos, não é? Ainda hoje, eu diria, ainda era visionário, quanto mais há 20 anos era mesmo visionário. Depois, daí para a UMIC, claro que também não demorei muito tempo a perceber que provavelmente estávamos fora do nosso tempo, em termos da capacidade, primeiro, como associação, e isto vir de uma associação, e também a maturidade do mercado e do ecossistema das PMEs em Portugal. E apareceu, mais uma vez, o chefe da consultoria, porque eu na altura fiz um spin-off de uma consultora de engenharia de gestão, veio-me buscar para ir para a UMIC. E a UMIC foi um projeto muito, muito especial, primeiro porque conheci uma das pessoas mais inspiradoras que me passaram na vida, foi o Diogo Vasconcelos, que era o presidente da UMIC, que já não está connosco, e que provou que é possível, de facto, criando uma dentro do governo, não é? Nós éramos uma unidade de missão para o conhecimento, buscar pessoas, aí sim vi o poder da diversidade, éramos muitos de pequenas boutiques de consultoria, ou de grandes consultoras, mas muito diversos, de todas as áreas,
E o trabalhar com a administração pública, através, e a capacidade que se viu que é possível mudar quando há ambição e crença. Eu era responsável pelo projeto das compras públicas eletrónicas, que levou depois às UMCs, Unidades Ministeriais de Compras. Eu era muito nova, não tinha ainda 30 anos, geria uma equipas ministeriais dos 15 ministérios com 100 e tal pessoas. Fizemos os leilões digitais, portanto, isto imaginem, há 18 anos, e percebi o como se consegue, mesmo nova, motivar estas pessoas, fazê-las acreditar e fazê-las acontecer. E, portanto, daí fiquei com este bichinho de facto, ter impacto no nosso país e perceber que há pessoas boas, de facto, em todo o lado e têm é que, de facto, ser lideradas e ser envolvidas. E daí foste para o teu projeto na FIL. Exato. Até na altura lançaste o Salão Internacional das Tecnologias de Informação. O quão diferente era do que tu tinhas feito até então, este projeto? Bem, há duas, começa-se a perceber, não é? Agora que estás-me a dizer, há de facto duas áreas. Eu lancei 2 feiras na FIL. Uma foi o CITIC, das tecnologias, não poderia deixar de ser, quase que era que vem comigo, a tecnologia vem comigo para onde eu vou. E a outra, que depois deixou de existir, porque de facto não havia dimensão para manter. E na altura, quando o fiz Giro, foi na mesma altura, e eu agora voltei a viver isto no governo, que foi na altura da nossa presidência europeia, da União Europeia, a presidência portuguesa da União Europeia, e a outra foi a Futuralia, que é uma feira que ainda existe. Ainda existe. E nunca mais me esqueço a gente a discutir o nome que ela iria ter, que ainda hoje é muito forte. E porque eu acho que tenho, de facto, estas 2 paixões, que é a tecnologia e o tema do conhecimento e da aprendizagem ao longo da vida e desde cedo, não é? E, portanto, o lançar a Futuralia também foi muito especial para mim, mas tinha todas as feiras de serviços, como a Nauticampo, o Salão Imobiliário, e a experiência na FIL foi espetacular, porque era end-to-end, ou seja, eu tinha desde a concepção do produto, que é o produto de feira, e fiz uma coisa que era criar comissões organizadoras, que é envolver todo o setor, trazer as pessoas on board da preparação da feira e da constituição do produto. Portanto, estamos a falar dos próprios, daqueles que vão ser os exhibitors, não é? As pessoas que vão expor nas feiras, os principais, os que discutem a estratégia de um setor, seja ele o turismo, seja ele, neste caso, a Nauticampo, ou ou imobiliário, conheci todas as pessoas do imobiliário, ou no meu caso, onde eu já estava mais à vontade, que seria as tecnologias. Portanto, criei estas comissões organizadoras para conceber o produto. Depois tinha toda a parte da operação, de vender os metros quadrados das feiras. E depois a parte da operação, que é montar a feira, e com uma pressão horrível, que é um bocado como o mercado do turismo, que é a feira vai abrir naquele dia e vai com aquilo que tiveres vendido. O que não venderes, não vais vender, e, portanto, fecha naquele dia e abre as portas como um teatro. E, portanto, esse ciclo, não é? De definição das datas, da montagem, da venda dos metros quadrados, da estratégia por detrás, e perceber cada um dos negócios e o que é que os motiva e ajudá-los, neste caso os negócios, a tirar return on investment da sua participação na feira. Portanto, foi uma aprendizagem brutal de negócio, de vendas, de produtização, num negócio que parece tradicional, mas que tinha uma componente muito grande do abrir não é? As cortinas e depois, ainda assim, também continuar essa exposição das marcas que estavam lá e entregar esse valor para quem investiu connosco. Portanto, foi mesmo muito interessante e levo esta feira que ainda existe, a Futuralia, e o CITIC também foi uma experiência muito gira. A verdade é que a tecnologia continuou inerente a ti, ou tu à tecnologia, vamos lá saber agora. E em 2008 é quando tu assumes a direção da PDC, que mesmo depois de ter saído da direção de forma oficial, continuaste como board member durante vários anos. Volta a ser um grande desafio? É assim, a APDC, mais uma vez, agora vais ver outra vez outra curiosidade, que é eu fui para a APDC pelas mãos do Diogo Vasconcelos, que tinha estado comigo na UMIC. Ou seja, eu às vezes até já me ria, e foi muito giro, porque o Diogo veio ter comigo, estava eu ainda na fila, a dizer-me, Wanda, eu fui desafiado para ser presidente da APDC, que é uma associação sem fins lucrativos, que é a associação que representa as telecomunicações, as tecnológicas, mas eu não posso aceitar sem ter alguém executivo, porque ele estava a trabalhar na Cisco, na altura em Londres, e, portanto, isto é quase como é que eu faço isto a partir de Portugal, e, portanto, tens que ser tu, só aceito ser presidente se tu vieres para a diretora executiva.
E eu lembro-me na altura, ainda a pensar um pouco carreira e o que é que eu queria fazer, estava eu a pensar sair da Filmas queria ir para a tecnologia, para se calhar uma multinacional ou uma corporate, e disse-lhe, Diogo, mas a APDC é uma associação sem fins lucrativos, não bate muito bem naquilo que eu poderei fazer, ou nesta fase da minha vida. E o Diogo, com a sua forma única de nos trazer para projetos e on-board, dizia, mas Wanda, a APDC estava numa situação financeira complexa, o desafio de repensar e a transformação que isto pode trazer para a indústria em Portugal vai ser espetacular. E eu lembro-me de chegar a casa e pedir mais uma vez ao meu marido, olha, deixa-me dar 3 anos de vida a este homem, porque eu só trabalhar com ele, mal eu sabia que ele depois não ia estar connosco e íamos perdê-lo, deixa-me, porque trabalhar 3 anos com ele, a pessoa cresce tanto que eu, entre crescer, conhecer ainda mais de um setor que eu sou apaixonada, eu vou de peito aberto. E foi espetacular, porque depois abrimos muito a APDC, não só às tecnológicas, porque eles eram muito telecomunicações, abrimos à tecnologia e ao mídia, que foi o grande objetivo, que me levou depois a ser não executiva, porque ao fim de 3 anos tínhamos que pensar, porque eu disse ao Diogo que ficaria só 3 anos, portanto os meus projetos 3 anos, pensei, vou ter o meu segundo filho depois desses 3 anos, porque assim eu estaria em Assembleia Geral, já estou grávida, não sento a minha saída, porque eu uso os meus filhos como processo de transição de emprego, mas aquilo o Excel não resultou, porque eu faço tudo em Excel, não resultou, o bebê não saiu, e eu disse, mas Diogo, a gente disse que era 3 anos, é 3 anos, temos que pensar na sucessão do presidente e da diretora executiva. E como presidente, o nome que mais queríamos foi o que depois ficou, foi o Pedro Norton, na altura CEO da empresa, e o Pedro pôs quase como condição, já que não ficas como minha executiva, então tens que vir comigo para o board não executivo, não é? E portanto foi uma experiência muito gira, mas quer dizer, fazer uma função não executiva depois de ter sido executiva é muito fácil, não é? Quando se sabe fazer o distanciamento, porque ali para mim era relativo. Que esse deve ser o grande desafio, não é? O distanciamento deve ser o grande mas desafio. eu acho que sinceramente quando a pessoa é desligada, ou seja, quando a pessoa sente, por isso mais uma vez, outra vez o meu ponto inicial, quando o que estás a fazer intensamente e dás tudo o que tens no momento em que tens, arrumou. É uma fase e vem uma outra fase. Portanto, para mim é muito fácil de guardar a bagagem, somar, ficar com esse peso maravilhoso do que já ganhei, das pessoas que trago, mas de entrar numa nova fase. Portanto, custou-me nada, porque depois foi num período que também estive a trabalhar, loucamente queria trabalhar numa startup, e portanto o trabalhar com o Pedro Norton e com aquela equipa que também vinha, como a Margarida Couto, que é a minha mentee de sempre, e que conheci por causa da APDC, portanto a APDC trouxe-me essas pessoas maravilhosas, eu acho que não me custou de facto, foi mesmo muito fácil, e portanto foi maravilhoso estar nesse papel depois de ter sido executiva. E depois, após uma passagem que fizeste também pela Viatecla, iniciaste um percurso aí sim mais longo, não é? De quase 8 anos na Microsoft. Foste na altura para funções mais ligadas ao marketing. Exatamente. Como é que foi chegar ao gigante da tecnologia também, não é? Porque é um nome assim sempre muito sonante. Como é que foi? Olha, na realidade, e isto é engraçado dizer, eu movimento não só, principalmente, como se calhar já estás a tentar tirar esse, porque estás sempre a analisar pessoas, por pessoas, ou seja, para mim é super importante com quem é que vão trabalhar, o why, e portanto, e essa missão. E portanto, aconteceu uma coisa interessante, que é quando eu fui ou seja, quando comecei as entrevistas, alguém deu o meu nome lá na Microsoft, e quando eu comecei o processo de entrevistas, e a Microsoft não estava na minha lista de empresas na altura, vamos lá posicionar há 10 anos atrás, pelo perfil que tinha no mercado. E, portanto, não estava na minha lista, na top of my list. Mas, quando eu comecei o processo, ia ser escolhido um novo diretor-geral para a Microsoft. Portanto, a Microsoft estava com uma pessoa interina, ia ser um novo diretor-geral. Portanto, para mim, o tomar a decisão de ir para a Microsoft sem saber quem era o líder era uma coisa bastante difícil. Mas depois fiz as minhas investigações de mercado, não sabendo quem era, sabia que deram uma indicação de que eu ia gostar. E que, portanto, quando já tinha a oferta, tinha que tomar a decisão. E, portanto, pensei, bem, também não arrisco muito, não é? Microsoft é a Microsoft. E na realidade tinha outra questão, que é o meu marido já estava em cargos internacionais
e eu tinha um feeling que eu poderia ter que deslocalizar de Portugal. E, portanto, eu pensei, mais vale ir para uma multinacional, porque se tivermos que sair de Portugal, eu estarei mais preparado, ou terei um enquadramento profissional que podemos nos acompanhar na carreira. E, portanto, essa foi a minha principal motivação. Chegar à Microsoft, depois é todo um mundo de, outra vez, anos cá, não é? Um ano equivale a 7 cá fora, de aprendizagem, e eu tive a sorte, e eu costumo dizer que não foi por eu ter entrado, foi mais o Satya, quando as ações começaram a crescer, e que chegaram àquilo que estão hoje, mas a liderança do Satya Nadella na Microsoft, a nível mundial, fez uma mudança de postura, de atitude, de growth mindset, que é o que eles chamam na Microsoft, de aceitar o risco, que era uma coisa que eu gostava de poder, não é? Ou seja, de ter risco, mas a gente estar apoiados quando se toma esse risco, uma organização que está sempre focada no aprender sempre, e não era o know it all, o learn it all, e portanto foi espetacular. E depois estava numa posição na componente marketing, depois também tive PR, e trabalhando ali muito próximo também do M&O, que é o Marketing Operations, e muito próximo dos dois diretores gerais que tive, que foi o João Couto e a Paula Panarra, de aprender imenso como é que nós conseguimos ver, e depois toda a transformação para o negócio da cloud, e como é que nós vimos um gigante, um porta-aviões a mudar de direção, e como é que mexe nas várias componentes do seu negócio, nas pessoas, nas competências das pessoas, na aprendizagem e no próprio modelo de incentivos dos comerciais, e assumindo que vai perder negócio para ganhar outro, mas sempre a balancear isto muito bem, e depois a maravilha de que já se estava a ver, não é? Do que seria a evolução do negócio de cloud e como isso podia exponenciar, que era aquilo que me entusiasmava, que é a missão da Microsoft, Empower every person and organization in the planet to achieve more. Isto não sai de nós. E isso foi de facto maravilhoso ver e viver essa experiência de forma muito intensa. E depois tenho de lá amigos para a vida, que levou a que hoje em dia tenha também uma função não executiva, que é presidente dos alumni da Microsoft, o que também me orgulha muito, porque rever estes amigos e estas pessoas com quem trabalhamos, e perceber agora também o que é que fazemos e como nos unimos na forma de trabalhar e de pensar, apesar de backgrounds muito diferentes, não é? No mundo fora da Microsoft também é muito giro. É muito curioso, e não posso deixar de comentar que não é a primeira vez que tu deixas um projeto, mas continuas relacionada ainda. Tem muito que ver com aquilo que estavas a falar logo ao início da nossa conversa, do legado, da pegada que de alguma forma tu consegues deixar para que seja solicitado que vais, mas ficas este bocadinho. É giro isso, Sílvia, por acaso é giro, é verdade. Ou seja, sim, aliás, também na realidade, outra coisa que tenho e que também às vezes me perguntam, é que em todas estas, e eu costumo dizer, eu gosto imenso de mudar, claro, porque não só aprendo, como não perco nada do que já tenho. Levo os amigos, levo a aprendizagem e acrescento outra. E depois levo para os outros essas aprendizagens, não é? Portanto, eu tenho muitos grupos, não é? Este aqui é mais formal, porque há mesmo uma associação de alumnis, mas tenho, por exemplo, um grupo muito próximo dos ex-UMICs, não é? Daquele grupo quando estive, e portanto é de facto muito giro essa análise, mas é verdade, ou seja, espero que sim, eu acho que se calhar é isso que justifica realmente que estas relações depois se mantenham e que crie este poder, não é? De fazermos mais coletivamente, e também brincam muito que eu sou uma connector, não é? E de se calhar também ajuda a ter tido estas experiências que ajudam a conectar todas estas áreas. E depois surge Portugal Digital. Já era completamente inequívoco, a tecnologia tinha vingado literalmente no teu percurso profissional. Como é que foi mais este desafio? Olha, esse foi mesmo muito, muito especial, porque eu teria dito, não é? Ou melhor, eu nunca digo nunca, primeiro do que tudo, e voltar ao governo não era nada que eu de todo tivesse nem planeado, nem pensado, nem achasse que seria uma hipótese, até porque, na realidade, mais uma vez, na lógica da carreira e de contribuição para a família e para a casa, basicamente é fazer uma sabática outra vez em termos de salariais, em termos de desenvolvimento de carreira, e, portanto, eu teria que ir outra vez ao meu marido pedir para ir fazer uma sabática, agora para o governo e para o Estado.
Mas quer dizer, eu tive uma motivação única, que era a pessoa com que na altura foi para secretário de Estado, que é o André de Aragão Azevedo, o secretário de Estado da Transição Digital, desafiado pelo Pedro Cisa Vieira. Quando ele recebeu o convite e me disse gostava imenso que fosses, eu sabia, e combinámos ali umas condições, não é? Que é, se eu ainda por cima já tinha tido a experiência da UMIC, e eu sabia exatamente em que condições é que a pessoa consegue ter impacto. E, portanto, se a gente conseguisse criar uma estrutura de missão por um tempo curto, que fosse reconhecida pelos pares, para fazer conexão entre os organismos, porque o capital humano, o saber fazer, está na administração pública. Precisam mesmo é de liderança, de acreditar nos projetos, de juntar pontas, e, portanto, e de algum conhecimento, não é? Na parte mais tecnológica e de avanço, e de acreditar que é possível e que vamos lutar e levar as coisas à sua última... E, portanto, e disse ao André que se houvesse essas condições e se fossem reunidas essas condições, então eu estaria disponível. E foi engraçado, portanto, o André entrou no governo em novembro, depois começa o Covid, em fevereiro, quando ele, na semana em que se lança o plano de ação para a transição digital, e que nesse plano já é apresentado, numa cerimónia muito bonita, ali na Fundação Champalimau, é apresentado o plano de ação para a transição digital e a constituição desta estrutura de missão. E pronto, e depois já não dava para voltar atrás e explicar à Microsoft, não é? Foi pedido uma licença e saí para fazer este processo, e que foi maravilhoso, porque dentro do plano de ação criei uma equipa, não é? Uma equipa bastante pequena, muito enxuta, é uma boutique, como era a UMIC, 8 pessoas. O criar uma equipa de raiz, Sílvia, teve uma coisa muito gira, que é, eu tinha um princípio, que é, tinham todos que ser diferentes. E quando eu digo diferentes ou no background de faculdades diferentes, tinham que ter experiências de vida diferentes. Por exemplo, eu queria e tive uma matemática, um engenheiro de inovação, uma mais jovem, para me trazer mais jovem, 2 da administração pública que vieram requisitados, um mais tecnológico. Portanto, e isto era a composição, e uma jurista. Portanto, estás a ver? Ou seja, eu queria garantir, e nunca mais me esqueço, que quando estava e sabendo eu o quão difícil era recrutar. Porque as pessoas não têm muitos instrumentos, não é? De gestão, a não ser a motivação e vem comigo, vamos fazer coisas espetaculares. E aconteceu-me 2 vezes, para 2 pessoas que eu liguei a pedir referências e a dizer o que é que eu estava à procura, então e se fosse eu? E eu aí percebi, bem, não estou a acreditar. E depois aconteceu-me uma situação também única, que foi numa das últimas pessoas, que também já me faltava um lugar, e o André, o secretário de Estado, perguntava-me, então e depois eu levava-lhe validar, e esta pessoa, e ele, é para que pilar? Nós tínhamos 3 pilares. O pilar da capacitação digital, da transformação das empresas e transformação do Estado. E queríamos um head de cada pilar, e o André perguntava, mas para que pilar? Eu disse, André, não sei, depende da conjugação final. Porque o que interessa é ter os skills certos para o conjunto. Depois a gente ajusta conforme... E ele ria-se a dizer, mas não, tens que saber qual é que é. Eu, não, a gente depois ajusta. E foi assim, e lembro-me que numa das últimas entrevistas que estava a fazer, fazia muitas entrevistas e tinha que ser eu a fazer tudo, não é? Já não podia contratar. E lembro-me de ter um perfil, um consultor, porque depois é consultor, um consultor maravilhoso, não vou dizer a marca, mas de uma grande top Big Five, que estava disponível, que queria fazer também um bocadinho de serviço público, e eu fiquei maravilhada a pensar, ele tem tudo, mas é isso mesmo, ele tem tudo, mas não tem nada único. Ou seja, poderia fazer mas não tem nada único. E como eu só tinha 8 lugares, e cada pessoa tinha que ter uma coisa única e diferenciadora, e eu acabei por não, e percebi o impacto, de facto, ao montar esta equipa da diversidade. E, portanto, e depois desenvolver estes projetos nestas áreas, principalmente na capacitação, como um programa como o Upskill, que foi juntar tudo o que eu gostava do meu mundo, já da tecnologia, não é? Que nós tínhamos falta de talento na área da tecnologia, e este programa Upskill que a gente começou a montar ainda como setor, que o objetivo era formação apoiada também pelo Estado, que é 6 meses num politécnico ou numa universidade, de pessoas que não sejam de tecnologia, mas que ao fim de 6 meses e depois 3 meses de formação nas empresas já estão upskilled para trabalhar em tecnologia, que foi um sonho. Eu costumo dizer várias vezes que se tivesse ido só para fazer este projeto já tinha valido a pena, porque as vidas que este projeto já transformou e que trouxe para o mundo da tecnologia, e que hoje em dia temos empresas grandes do nosso setor, a Axians, a Deloitte, todas estas que participaram neste programa, que dizem, hoje em dia, Wanda, já me disseram alguns testemunhos de CEOs a dizer,
quase que é para nós obrigatório, em termos de diversidade nas equipas, em vez de ter só equipas de jovens ou recém-licenciados, pôr uma pessoa deste programa. Porque as pessoas que têm uma segunda oportunidade na vida e que fazem upskill e que percebem o valor do que têm um impacto na energia e no valorizar do que os outros estão a sentir enorme. Portanto, isto foi maravilhoso. Mas fizemos as test beds, os Digital Innovation Hubs, sei lá, foram tantos, a Academia Portugal Digital, foram tantos os projetos com tantos organismos e depois foi muito giro voltar, sabes, Sílvia? Ou seja, porque para mim era tudo novo, não é? Eu tinha tido todo o mundo entre estas minhas experiências. Mas eu fui buscar pessoas com quem tinha estado na UMIC, quando ainda era uma miúda, e que eram os mesmos nos organismos e da administração pública. Portanto, foi muito fácil criar a conexão. E aí também, desta segunda passagem pelo governo, percebi uma coisa, que é o quão fundamental é o tema da confiança, do trust. Ou seja, eu senti-me N vezes, mais do que tradutora, que eu também sinto que sou, entre negócio e tecnologia, ou privado e público, mas ser o elo de ligação entre o privado e o público. N projetos, nomeadamente o Upskill e outros, que eu senti que se provavelmente eu, ou uma pessoa com um perfil equivalente ao meu, e o André tinha o mesmo perfil, não é? Portanto, ele era mais o político, não é? E eu a mais executiva, mas fazíamos esse par também, eu acho, bastante único, que era... Nós éramos o elo de ligação destas duas áreas e permitíamos que as coisas acontecessem por trazer a confiança de que, se nós estamos a dizer que vamos trazer isto e que vimos a bem e que este venha bem, porque eu acho que há uma desconfiança tão grande, cada vez mais entre o público e o privado, que me custa e que acho que é muito importante pessoas que façam esta ponte. Aliás, eu às vezes até já brincava, eu tinha o Trustometer, que era medir o nível de confiança antes da reunião. E às vezes, não dizia muito a ninguém, mas estas pessoas não se conhecem, ainda não estão lá a fazer a reunião sem o nível de confiança certo, o projeto não vai dar em nada ou vai demorar imenso tempo. Portanto, se calhar tenho que trabalhar um bocadinho nos bastidores para que eles saibam mais um do outro, para quando a gente chegue lá, isto seja mais rápido. E, portanto, foi maravilhoso. Foram 2 anos também cão, que valiram a 14. E a verdade é que chegamos àquilo que é a tua função atual como Managing Director da iCapital. Já percebemos ao longo da tua conversa que tu estás sempre predisposta a um desafio, seja ele maior, mais pequeno, desde que tu sintas que de facto podes ir com tudo, impactar e fazer aquilo para que te chamam para fazer. A minha pergunta é, quando te chega este convite, há alguma coisa que se receie quando se pensa em dizer que sim? Sim, a primeira era deixar a Microsoft. Porque na realidade... Tu estavas em sabático. Eu ainda estava em LOA, como se dizia, e eu já estava a negociar o meu regresso à Microsoft, na realidade. E, portanto, tomar a decisão... a primeira decisão era não regressar à Microsoft, que era uma decisão muito difícil, não é? E a segunda foi o ir para a iCapital. A iCapital aparece, mais uma vez, por isso é que eu sou vítima da minha curiosidade, pela minha curiosidade. Eu recebi uma chamada de um headhunter, sinceramente não valorizei muito, não que era para mim, ou que eu alguma vez chegaria lá, mas foi mais, uma coisa tão gira e eu não sei. Isto não é verdade, porque eu na Portugal Digital, com o André, também trabalhávamos com a ICEP, muito para angariar investimento estrangeiro na área da tecnologia. E eu nunca tinha ouvido falar de uma empresa desta dimensão, de 150 pessoas, com escritórios na Avenida da Liberdade. Achei estranho eu não saber, ou nunca ter passado, nem por mim, nem para a ICEP, nem para o IAPMEI. E, portanto, eu pensei, eu vou lá saber o que é isto. Portanto, eu fui puramente por curiosidade e não achar que aquilo ia ser para mim. Na curiosidade, percebi que era mesmo verdade. O motivo por que a iCapital tem esta dimensão em Portugal tem a ver que ela aqui adquiriu uma empresa tecnológica, que era a base da nossa tecnologia, do nosso marketplace de investimentos alternativos em 2020, e foi daí que cresceu, e por isso era normal que, como cresceu depois por aquisição e organicamente, então nós não soubéssemos. E quando comecei a perceber uma fintech, eu não tenho isto falta-me. Isto se calhar até é giro, porque quer dizer, das 150 pessoas na altura, 100 já eram de tecnologia. Uma coisa que eu também já tinha percebido, das vários namoros que tinha tido, em termos de perguntas ou aproximações, eu não consigo largar a minha tribo da tecnologia. Eu não consigo.
Eu preciso mesmo de estar ao pé de inovação e de tecnologia. Eu sei que isso é o que faz o drive da minha energia. Tenho que estar sempre a ler sobre o assunto. E não é só ler, porque não chega só... Eu não sou... Nem nunca iria ser investigadora. Até gosto bastante, já fiz umas experiências no Executive MBAs a dar algumas aulas, mas preciso mesmo é estar no terreno, a pôr em prática aquilo que é a realidade. E, portanto, eu tinha que estar próximo da tecnologia. E, portanto, eu pensei, mas isto é capaz de ser um casamento das duas coisas, que é, tem bastante tecnologia, é uma fintech, e ainda tem uma coisa nova, que é toda a área financeira que eu não conheço. E, portanto, e que se calhar eles são capazes de precisar de ajuda de uma tradutora. Olha, vou traduzir finanças para tecnológicos e tecnológicos para finanças e aprender muito mais, porque não percebia. E, portanto, isso foi a minha motivação para ir ouvir. E uma última que era, olha, vou fazer um case study, que é, vou walk the talk naquilo que é atrair investimento para Portugal. Portanto, o meu objetivo é, obviamente, manter a minha equipa muito motivada e a tirar o melhor de si própria, mas aumentar o investimento estrangeiro em Portugal, e nomeadamente da empresa que represento, que é uma empresa americana. E, portanto, isso foi, de facto, a minha motivação. O medo era, eu estou há 1 ano e meio, e foi a primeira vez que eu senti, ou que sinto, que ainda não domino o negócio, que é ótimo, não é? Porque falar de hedge funds, investimentos alternativos, private equity, todo este mundo que para mim não existia, structured products, toda a parte do licenciamento. Nós somos uma entidade regulada e fui eu e faço parte também, sou executiva dessa entidade regulada que pediu a licença de RTO, Reception and Transmission of Orders, na CMVM, para fazer passaporte dessa licença para a Europa. Tudo isto era conceitos novos para mim, mas que eu estou a adorar como esponja a receber e a aprender, mas tinha um bocadinho, mas depois tenho imensas pessoas ao pé de mim e que dizem, mas tens medo do quê? É só aprender, não é? E tenho imensa sorte, tenho o meu marido que também me apoia imenso, não é? E portanto é ele que acha sempre que eu posso fazer mais do que eu acho que posso fazer, e amigos, como também o André, que foi um grande apoio, que dizem, mas estás com medo do quê? Já fizeste coisas bem mais difíceis e portanto... Sim, há ali um bocadinho, mas é o medo que traz a minha força e a minha energia, portanto, se não tiveres um bocadinho de medo, é melhor não ires. Eu li numa entrevista que tu deste que tu nunca planeaste, de alguma forma, a tua chegada ao topo e que, na verdade, até assumires funções de liderança, até acreditavas que nem sequer as querias, que não ias gostar. Porquê que achas que pensavas isso sobre ti própria? Pensava e penso. Eu acho que tem a ver com aquilo que realmente que agora estou a sentir um bocadinho, que é o que eu sentia, porque eu estava muito próxima dos meus CEOs, não é? Principalmente no caso da Microsoft, não é? Trabalhava mesmo muito proximamente, fazia o back office e adorava. Adorava ser eu a preparar estas coisas, adorava ser eu a preparar qual é a mensagem-chave, como é que se prepara bem, como é que se mobiliza as equipas. É tão mais confortável, não é? A gente só dizer o que é para fazer e depois o outro decide, afinal é dele. E, portanto, corra bem ou mal, não fui eu só recomendei. E, portanto, sempre achei que eles estavam um bocadinho sozinhos, porque no fim, as decisões difíceis, não é? Eram deles. E vi-os ter que tomar decisões, e muitas vezes não consensuais, não é? E que eu pensei, não quero isso, é tão bom, é tão melhor estar na retaguarda, a apoiar as decisões. Eu quero sempre ser número 2 ou aqui estar muito próximo, mas estar sempre na retaguarda. Depois, além disto, há uma outra que agora está-se a tornar mais, que se calhar não pensava tanto antes, mas eu sentia, que é quando chegas depois também a estas funções, os outros deixam de falar contigo, ou seja, deixas de ver tudo, porque já só te deixam ver aquilo que os outros querem. E, portanto, tens de ter muito mais força, muito mais para tentar ver mais longe, para fazer mais perguntas, porque as coisas já não chegam a ti, já só chegam com muitos filtros, e eu detesto filtros. Adoro a pureza das emoções, a pureza dos dados, a pureza... E, portanto, mas também já estamos mais treinados, não é? Para fazer perguntas, para perceber o que não nos estão a dizer, mas é um esforço que eu não gosto tanto de fazer, mas que já percebi e vi aos outros fazerem, e que de facto, pronto, agora já faz parte, acho que faz parte do crescimento, mas é verdade, ou seja, essas duas coisas acho que foram as que mais me
as que mais me distanciavam desta ambição que nunca tive. O que me levou também aqui, para ser super honesta, Sílvia, e no fim, quando tive mesmo que tomar a decisão, também sinto, porque hoje em dia tenho já um conjunto de pessoas, tenho imensas pessoas que uso para me inspirar, mas também, felizmente, tenho um grupo de pessoas que, felizmente, com quem eu estou e que são minhas mentis, e que eu também sentia que tinha que continuar a fazer o meu percurso e a sair da minha zona de conforto e a fazer diferente e a crescer para que elas também se pudessem inspirar com esse crescimento e essa evolução. Portanto, acho que também, tenho 2 rapazes, 2 filhos, homens, e por eles também, para demonstrar esse crescimento. Portanto, acho que isso tudo junto, não havia medo e era para fazer, mas não deixa de tudo o que eu achava que era estar neste tipo de funções, está lá. É uma forma, também traz à liderança de uma tecnológica o lado mais raro ainda na tecnologia, do feminino, da sensibilidade, do feeling que quando me estavas a dizer das coisas que nos chegam mais filtradas e fizeste assim com a mão, que é preciso sentir, mais do que aquilo que me estão a dizer, eu tenho que sentir, trazes contigo também esse lado. Sim, eu acho que sim. Eu sinceramente eu sou uma grande defensora, obviamente, de apoio das mulheres em todas as áreas, mas na tecnologia em particular, não as mulheres pelas mulheres, mas a diversidade pela diversidade. Porque para mim está mais do que provado que, e eu tenho mesmo provas concretas, eu via acontecer, eu via a diferença entre equipas não diversas e equipas diversas. E muito lá no início da tua carreira, porque já o mencionaste. Muito no início, que é, eu vi o que é a velocidade contra o conteúdo. E não tem mal, ou seja, cada coisa no seu sítio, mas tem que ser adaptadas às organizações. Eu não consigo imaginar uma organização que não seja diversa. Eu sento numa reunião para discutir um tópico, que seja estratégico, etc., e vir uma sala igual, que eu conheço os perfis das pessoas, ou mesmo em termos de género, dá-me vontade, juro-te, Silvia, neste momento dá-me vontade de sair e voltar a convocar. Ou seja, o output não vai ser o melhor para o teu negócio. E isso está provado, não é? Porque a diversidade traz mais 30% de resultados, de inovação, tudo isso. E, portanto, ou seja, eu acho que não estou sozinha, mas não me sinto sozinha. Acho que temos mulheres hoje em dia fantásticas que inspiram muitas outras, não é? E eu inspiro-me também por muitas delas. Falo, por exemplo, nesta área da tecnologia e eu diria, só para nomear algumas, deste aqui dicas também para os teus próximos, por exemplo, uma Célia Reis, uma Silvia Beckman, a Célia Reis da Capgemini, uma Silvia Beckman, que é a CEO da Mercedes I.O., uma Sofia Marta da Google, uma Carmo Palma da Axians, e estamos a falar quase todas elas entre engenharias, mas pelo menos a trabalhar em tecnológicas. São de facto muitas, e agora nem te vou falar eu estou completamente apaixonada pela nova geração. Nós temos mulheres de 30 anos a liderar hoje em dia os temas do AI, do quantum computing, mas maravilhosas. Entre as startups, as scale-ups e os unicórnios que temos, para não falar de uma Cristina Fonseca, não é? A fundadora da Talkdesk, que agora está na Índico. É assim, eu acho que temos mesmo que nos apoiar umas às outras e ajudar a trazer mais mulheres, principalmente também para a engenharia. Eu, por exemplo, eu tenho 32 mulheres na iCapital que levo e que quero ter muitas mais, não é? E tenho maravilhosas, que são tão completas, mas que é isso que trazem a diversidade, não é? E temos mesmo que puxar para trazer mais, não é? Mais e mais cedo, não é? E eu, como sou mãe de 2 homens, o meu processo em casa é ao contrário, não é? É que eles percebam o valor delas, o lugar à mesa, e portanto faço muito esse discurso com eles. Há pouco dizias que o teu sentido prático, gostas de estar no terreno, na prática, eventualmente que lês, que estudas, mas que nunca serias uma investigadora. Isto para ir, é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer mais no final da nossa conversa, que tem que ver com as leituras, onde é que tu consegues também aí encontrar o teu tempo de algum relaxamento, algumas leituras que gostes de fazer e que eventualmente até nos gostasses de recomendar? Olha, então, primeiro, antes de chegar às leituras, onde eu, como também deve estar a ser claro, onde eu recebo mesmo energia, o meu conhecimento é muito do dia a dia e de viver. Ou seja, acho que por isso é que eu acho que isto só acontece com o tempo e preciso imenso de receber de outras pessoas. Portanto, eu tenho imensos encontros
almoços, desafio pessoas que eu não conheço e que tenho curiosidade em conhecer, só porque quero saber mais, quero aprender com elas, porque aprendo muito mais rápido, não é? Porque se eu fizer as perguntas certas, a experiência que me estão a contar, e acreditando, porque acho que tenho essa capacidade de ver a pureza muito rapidamente e extrair, para mim, a experiência dos outros, e isso tem-me ajudado a escalar imenso na minha aprendizagem, e tenho muitas pessoas a que, quando vejo um problema, ligo a pedir opinião. Para validar alguns dos meus pensamentos, mais uma vez, quando se está sozinho e não se pode fazer dentro da empresa, e uso muito isso. Voltando aqui à tua pergunta, eu tenho dois. Primeiro, não sou uma pessoa de ler muitos romances, leio muitos livros de gestão, é o que eu mais gosto, e também não sou uma leitora, leio muitos artigos, adoro consumir coisas rápidas, não é? Que eu consiga aplicar, mas há de facto, assim, pelo menos, quer dizer, tenho vários, mas há assim livros que lemos como Focus ou Factfulness, mas há dois autores, que é o Simon Sinek e o Giovanni Harari. O Simon, por tudo o que falámos, não é why, what, how, marcou-me para sempre. Depois os Leaders Lead It at Last, e o Infinite Game, que é o último que eu adorei, porque esta coisa de ter um jogo infinito, de pensar que o jogo não é finito, e há conceitos nesse livro como as causas justas, ou os rivais, os rivais de mérito, ou os rivais que merecem ser rivais, não é os competidores, e a gente trabalhar com rivais que gosta, e a competição, eu adorei. Portanto, para mim o Simon é, sem dúvida. O Harari, para mim, que agora tenho um filho que adora história, e eu estou sempre a aprender com ele, acho que ele é muito melhor que eu em história, mas a forma como o Harari compacta a história e usa o passado para projetar o futuro, fascina-me. E, por exemplo, também um dos últimos livros dos 21 lições do século XXI também adorei. Estou um bocado curiosa e tenho estado atenta à forma que o Harari está a ver o tema do AI. Ele está um bocadinho mais cético do que eu, mas é impossível, eu nunca sou apaixonada, eu só vejo tudo o de bom que isso pode trazer, naquilo que, mais do que destrói, é tudo o que cria e que empodera, não é? Eu chamo o gênio humano. Eu vejo isso sempre na positiva, não é? Toda a parte que eu fazia chata e que o AI faz por mim. Eu hoje em dia é muito difícil fazer alguma coisa que não passe um bocadinho por AI. Eu vou lá checar, vou lá validar e fico-me a sentir tão bem. Ele agora até já diz, escreveste muito bem. E a gente sente-se ótimas, porque uma máquina nos está a dizer isso. Mas eu, portanto, sou muito curiosa a ver como é que ele vai evoluir no pensamento. Claro que ele está muito preocupado com os temas da ética e da regulação do AI, que eu também entendo, mas eu acredito mesmo que nós, humanos, vamos saber lidar com isso e vamos estar atentos, nas empresas principalmente, além dos governos, não é? Na regulação. Mas é bom que ele também traga esses temas e essas preocupações, porque se calhar, se a gente também só achar que é maravilhas e não tiver ninguém a regular, é bom ele chamar a atenção para isso, mas acho engraçado o espírito dele cauteloso naquilo que ele tem falado sobre o assunto. Se olharmos para trás, qual é que acreditas que possa ter sido a altura mais desafiadora da tua carreira? Onde estou, sempre. Ou seja, acho que é sempre onde estou. Acho que quando deixa de ser desafiante, eu já começo a pensar no seguinte, não é? Ou seja, quando eu começo a ficar em conforto, portanto, eu acho que é sempre... Sim, não tenho onde estou. Quero agradecer-te uma vez mais a generosidade da tua partilha e algumas coisas que foste deixando tão vincadas, a forma tão genuína como tu acreditas piamente na universidade e no avamento de todos, como tu apostas nos outros e tantas vezes que tu disseste até na função pública o tema de as pessoas só têm que ser lideradas, bem lideradas e acreditarmos nelas, e temos muitas vezes tão extraordinários profissionais que só não vão mais longe porque ninguém acreditou neles. E portanto, obrigada pela tua experiência, por aquilo que estás a fazer por todos, de alguma forma. Obrigada, Silvia, foi bem muito bom e vou continuar a seguir. É muito bom conhecer as pessoas mais em deep nestes teus profiles. Obrigada. Obrigada. Até ao próximo Profiler.